Imagine por um momento se Deus te tratasse da mesma forma como você trata Ele. Imagina se Deus te colocasse no mesmo lugar da lista de prioridade que você coloca Ele. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Essa pergunta que eu fiz é um pouquinho, digamos, polêmica, mas é necessária nesses dias. Então vou estar colocando a minha opinião, mas a minha opinião é um saco de farinha furado, não vale nada, mas eu vou estar colocando através da Bíblia o que nós podemos ver nesse tipo de situação. Então, gente, nós sabemos que nesse tipo de programação acontece de tudo, né? Tu vê muitas coisas, enfim. Quando eu era mais novo eu assisti algumas edições, hoje não mais. Não vejo isso como algo que eu possa consumir, que não me edifica e nem mesmo também vai me trazer algum tipo de entretenimento, digamos assim. Não é meu nicho de entretenimento. Mas enfim, é complicado pra gente cristão ver e assistir esse tipo de programação, por N situações, por N tipo de pecados que são colocados como algumas coisas normais. Muitas coisas ali nesse tipo de programa, reality show, é tratado como normal, mas perante a Bíblia não são, e eu não posso ser passivo, não posso ser alguém que concorde com isso. Então, uma das primeiras coisas que eu vou colocar aqui para vocês é o que o salmista diz lá no Salmo 119:37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste para mim. Então nós precisamos ter esse senso de santidade, de purificação e de zelo pela palavra de Deus. Não é santificar tudo, irmãos, não é espiritualizar tudo, mas nós precisamos ter discernimento daquilo que nós estamos consumindo como entretenimento. Existem sim entretenimentos sadios para cristãos. Deus não nos criou para perder tempo olhando Big Brother, Netflix, jogando Free Fire, FIFA 2021 ou nas redes sociais. Deus não nos criou com esse objetivo específico. Ele nos deu um propósito eterno e não nos deu um propósito de perder tempo. A questão é a seguinte: qual é a nossa prioridade? Qual que é a nossa prioridade como cristão hoje em dia? Mateus 6,33 diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Isso fala sobre prioridade na vida do cristão. Olhar o bem, desviar os olhos da maldade ou de coisas inúteis é um alerta bíblico e é importante para nós não ofuscarmos a luz que habita em nós, que é a luz do Espírito Santo, a luz da palavra, a luz que é Cristo. Então, muitas vezes os nossos olhos contemplam aquilo que o nosso coração deseja. Muitas vezes nós estamos olhando aquilo que há de desejoso, que há de desejo dentro dos nossos corações. A visão é um dos mais sedutores sentidos que nós temos. Muitas vezes ela predomina acima de outros sentidos. Então, porque ela tem a força de persuadir contra toda a lógica. A visão, ela tem esse poder. Então nós temos que ter muito cuidado, vigiar muito naquilo que nós vemos, ouvimos, enfim, gente, aquilo que nós consumimos. O que me incomoda muitas vezes é que a mesma geração que grita e clama por avivamento é a mesma que perde tempo assistindo Big Brother, que não edifica em nada. A mesma geração que levantou o tênis lá no Descende é a mesma que ficou a pandemia toda dentro de casa, vendo Netflix, assistindo Big Brother, jogando um game nas redes sociais, enfim, gente. E você não vê muitos saírem do seu conforto, colocarem a sua vida muitas vezes em risco para ajudar ao próximo. Então eu vejo que é uma geração hipócrita,
Com todo respeito, não é todos, existem pessoas sérias e comprometidas com a palavra e com o reino de Deus, mas uma geração hipócrita não verá o verdadeiro avivamento. Uma geração que ama as coisas passageiras nunca terá as eternas. Simples. Nós precisamos entender isso, não é espiritualizar, mas nós precisamos mudar de atitude rapidamente nesses dias. Porque nós vemos lá em Mateus 24, 12 e 13 nos alerta que chegaria um tempo que o pecado seria tanto, a iniquidade seria tanta que o amor de muitos esfriaria. Então, quando você perde ali 1, 2 horas assistindo algo que está celebrando a iniquidade, está celebrando fornicação, prostituição, adultério, fofoca, mentira, lascívia, e enfim, N coisas. Quando você perde tempo assistindo esse tipo de coisa, significa que você está dentro desses cristãos ou desses crentes que o amor está esfriando, porque você prioriza celebrar esse tipo de situação do que está sendo aquilo que Deus chamou para exercer. Nossas ações ou falta de ações refletem na eternidade. Eu não sei se você já leu, mas 1 Coríntios 3, 13 ao 18. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que todo tipo de obra que o construtor realizou, o fogo irá mostrar se a obra tem valor ou não. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que foi salvo do fogo. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões dessa era, devem tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. 1 Coríntios 3, 13 ao 18. Muitas vezes nós temos tempo para ver BBB, Netflix, Free Fire, redes sociais, ver um filme, sair, fazer qualquer outra coisa, jogar um futebol. Mas você acha que ter tempo para Deus é só ir no culto? Mas aí nós vamos entrar no detalhe. Botar na balança. A média do brasileiro é ficar na frente da televisão, das telas que estão conectadas à internet 9 horas por dia. Eu vi uma pesquisa ano passado. Se isso for seguido pelos crentes, 9 horas por dia. Se isso for seguido pelos crentes, eles ficam 60 horas na frente da televisão ou da internet durante a semana. Colocando a balança em relação aos cultos, muitos têm apenas 4 horas de adoração a Deus na semana, colocando que um culto tem em média 2 horas e que a pessoa vá 2 vezes na igreja por semana. Então, esse muitas vezes pode ser o padrão de um crente que vai na igreja e você acha que ele tem uma vida com Deus, quando na verdade ele tem mais vida com a televisão e com a internet do que uma vida com Deus. Então, gente, isso é assustador porque nós somos chamados por um propósito eterno, não terreno. E nós perdemos mais tempo consumindo coisas da terra do que gastando tempo na presença de Deus. Se você acha que ser crente é apenas ir na igreja, seguir um punhado de regras religiosas que te ensinaram, meu querido, me desculpe, você está completamente enganado. Minha opinião: se o BBB, Netflix, Facebook, Instagram, Twitter, Free Fire, TikTok, FIFA 2021, qualquer outra coisa te afasta de Deus e não permite que você tenha um tempo de qualidade na presença dele, então se aparte dessas coisas. Não seja tolo, não seja sábio aos teus próprios olhos. Busque viver de maneira sóbria e prudente perante Deus e os homens. 1 Coríntios 6,12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Talvez muitas dessas coisas estão te escravizando. Talvez você se diz liberto em Cristo, mas você está escravizado pelas coisas dessa terra. Se sua prioridade é buscar a Deus, amém. Se as coisas dessa vida não te escravizam, meu irmão, amém. Mas se você não tem maturidade, não tem controle, é influenciado por esse tipo de coisas atrativas desse mundo, fuja. Paulo fala para Timóteo, o discípulo dele, filho na fé dele: você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que têm um coração puro, que pedem ajuda a Deus.
2 Timóteo 2:22. Então, pra gente finalizar, eu vou deixar 2 perguntas para você. Imagine por um momento se Deus te tratasse da mesma forma como você trata Ele. Imagina se Deus te colocasse no mesmo lugar da lista de prioridade que você coloca Ele. Ainda há tempo de nós mudarmos, meus irmãos. Ainda há tempo de nós revermos alguns conceitos. Nós precisamos ser mais profundos na palavra de Deus, mais intensos com Jesus e amar cada vez mais uns aos outros para poder suportar esses tempos difíceis. Deus abençoe.